Oi, amigas, aqui é a Fernanda. Eu queria trazer hoje para vocês um assunto para a gente refletir. Gostaria de trazer um pouco de informação, um assunto muito sério, muito importante, mas também muito delicado. Para quem é mãe, para quem lida com criança, para quem tem criança por perto à sua volta, não propriamente de repente na sua casa, mas ao teu redor, né, no teu trabalho, sobrinhos, netos, enfim, filhos. De maneira nenhuma é, vai ser uma fala com julgamento, porque não é a minha intenção julgar ninguém, nem criticar a maneira que a gente cria ou que a gente lida com as pessoas, mas pelo contrário, é para ajudar, para informar e para trazer essa reflexão mesmo, porque é um tema difícil, né? Eu já vou revelar para vocês o que é o uso excessivo de telas. Eu falo assim para crianças, mas eu acho que se enquadra para a gente também, porque todos nós estamos vivendo assim inseridos num mundo que está sempre muito conectado, né? Nas redes, né? Conectado com uma tela, com uma plataforma, com, né? De maneira geral, vou falar, tá bem? Vocês sabem que eu sou psicopedagoga, eu trabalho com crianças com dificuldade de aprendizagem e com deficiência há mais ou menos 15 anos, tá? E eu vou trazer, o que eu vou falar aqui para vocês não é só de coisas que a gente lê, que a gente pesquisa, eu vou falar da minha prática, do que eu vejo, do que eu já vi, do que eu ouvi. E eu me sinto sempre muito alarmada. Parte da maneira que eu tento criar os meus filhos, vem um pouco também dessa experiência. Não é de estudo, não é só de estudo, de pesquisa, mas de experiência, do que eu já vi. Eu digo parte porque acredito que todas vocês sabem que a visão que eu sigo na criação dos meus filhos é um fundamento bíblico, é um fundamento cristão. Então, eu digo que em parte porque na maioria do tempo e na maioria das nossas escolhas, a gente tenta andar pelo que a palavra diz. Não é sempre que a gente acerta, a gente erra muito. De maneira nenhuma me coloco como uma juíza ou como um modelo, porque eu erro muito também, assim como qualquer outra mãe, qualquer pessoa, até profissionalmente também. Já cometi muitos erros, tenho vários arrependimentos também, mas assim, de maneira geral, por que eu trouxe esse tema? Porque é um tema que chega muito na minha sala, no lugar onde eu trabalho, sempre chegou, né? Não é a raiz de todos os males, mas tem uma porcentagem muito grande no desenvolvimento da criança relacionado a problemas, os males que o efeito das telas trazem. Não digo o efeito das telas, mas o excesso ou a maneira errada de usar, né? Uma maneira indevida, vou chamar assim. Gente, criança é criança. Criança, né, em todos os tempos, em todas as eras, ela aprende brincando. É difícil, assim, alguém dizer que precisou ensinar uma criança a brincar, porque criança é assim que ela aprende a vida, é brincando, né? A gente vai ver um bebezinho num carrinho de bebê e de repente tem um móvel ou uma fitinha ou qualquer outra coisa. Aquilo vai servir de brinquedo. Se criança não tem brinquedo, ela inventa brinquedo. Ela brinca com as mãos, o bebezinho já começa brincando com as mãozinhas. Brinca com as pessoas, brinca de esconde-esconde. Tu vai trazendo memórias da criação das crianças ao teu redor e tu vai saber que é assim, comprovar que é assim. Criança brinca com qualquer coisa. Às vezes os pais gastam muito dinheiro com brinquedos e jogos e coisas assim, e o abençoado gosta de pote, de lata, de controle remoto. São essas coisas que eles gostam de brincar. Porque criança é assim, né? Quem apresenta o brinquedo para a criança é o adulto. Porque se o adulto não apresentasse um brinquedo, ele iria brincar com as coisas que ele conhece ao redor dele. E falando nisso, gente, criança conhece o mundo a partir da casa deles, né? Ele começa a conhecer o mundo, aprender a vida
Começa pela mãe, né? O primeiro objeto de diversão, de vida, de ensino, do que a vida funciona é a mãe, dentro da mãe, depois ligado à mãe de uma maneira colo, amamentação, depois vem o pai, vem a família, enfim. Não tenho tempo, eu acredito que eu não tenho tempo de me aprofundar nesses assuntos. Gostaria, se vocês têm interesse, depois eu faço outro áudio, de outra maneira eu posso trazer esse assunto. Mas a criança conhece o mundo, gente, que lhes apresentam, tá bem? Nenhuma criança, se eu fosse falar, por exemplo, da alimentação, vocês já ouviram vários nutricionistas falar sobre açúcar, né? Não, de maneira nenhuma julgo, tem gente que dá, tem gente que não dá. Eu escondi o açúcar só alguns meses dos meus filhos, mas antes de um ano, infelizmente, aqui a gente já consumia. Tenta equilibrar, tá? Eu tenho certeza que erro muito nessa questão, mas eu vou usar o exemplo do açúcar. Mas eu já ouvi vários médicos dizendo assim, ó, criança não conhece açúcar. Para que tu coloca açúcar no leite? Pois é, né, gente? A gente começa a pensar, por que eu coloco Nescau no leite dos meus filhos? Se, né, não existe Nescau na natureza. É nós que apresentamos para eles. Eles gostaram e aí eles passaram a exigir aquilo ali, né? Então eu usei esse exemplo do açúcar para vocês pensarem que é a maneira que a criança aprende. Ela aprende o que lhes é apresentado, tá bem? Hoje, né, na minha experiência profissional, eu coleciono algumas histórias que eu não quero usar elas como julgamento. Até já tomei liberdade de pedir para algumas mães, mesmo sem identificá-los pelos nomes, de contar suas histórias, porque elas acreditam também que isso pode trazer uma contribuição para outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades. Vamos dizer que 70% do público que eu atendo são de crianças com autismo. E assim, de idades, de todas as fases do desenvolvimento, desde crianças com 2 anos de idade até crianças com 15, 16, 18 anos de idade. Atendo toda a faixa etária, tá? Só não atendo adultos, mas existem coisas assim dentro do autismo, até eu me inspirei muito e por isso que quero trazer essa fala, que o autismo, ele, vamos dizer de uma maneira bem simples, é uma desconexão emocional. É uma desconexão com as pessoas, com as coisas. Nem é uma desconexão, é uma conexão diferenciada.